Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Um tiroteio em um bonde na Holanda deixou um morto e vários feridos na manhã desta segunda-feira. A polícia afirmou que o incidente pode ter motivação terrorista. Os tiros foram disparados por volta das 10h45 da manhã pelo horário local, na Praça 24 de Outubro. Ninguém foi detido até o momento, mas a polícia já identificou o suspeito. Seria um turco de 37 anos. Uma investigação está em andamento. A praça está fechada e ambulâncias estão no local. 3 helicópteros foram acionados para dar socorro às vítimas. A imprensa afirmou que a polícia antiterrorismo também foi mobilizada. O número de mortos identificados no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Belo Horizonte, subiu para 206 neste domingo. De acordo com a Defesa Civil, outras 102 pessoas continuam desaparecidas. No dia 25 de janeiro deste ano, a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu, matando dezenas de pessoas e contaminando o rio Paraupeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Os rejeitos devastaram a área administrativa da mineradora, incluindo o refeitório, onde muitos trabalhadores almoçavam na hora do rompimento. Depois de arrasar a área do vale, a lama da mineradora atingiu comunidades de Brumadinho, destruindo casas, uma pousada e propriedades rurais. As buscas pelos desaparecidos continuam em Brumadinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 138 militares atuam em 23 frentes de trabalho, com apoio de 63 máquinas pesadas, 4 cães, 1 helicóptero e 2 drones. O presidente Jair Bolsonaro inclui em sua agenda em Washington uma visita à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira. O compromisso não estava previsto. Bolsonaro chegou na tarde de domingo ao país para sua primeira visita oficial. Ele terá um encontro amanhã com o presidente norte-americano Donald Trump. Na véspera do encontro entre Bolsonaro e Trump, a comitiva brasileira participa de uma série de atividades em Washington para discutir investimentos e a economia brasileira. Os ministros Paulo Guedes, da Economia, Sérgio Moro, da Justiça e Tereza Cristina, da Agricultura, participam de reuniões e debates sobre comércio, investimentos e segurança. Bolsonaro tem agenda fechada e deve discursar no Brazilian Day in Washington. Nesta terça-feira, estão previstos na reunião com o presidente norte-americano a discussão de temas como a crise na Venezuela e o acordo sobre a base de Alcântara. No primeiro compromisso de sua visita oficial aos Estados Unidos, Bolsonaro participou na noite deste domingo de um jantar promovido pelo embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral. 7 ministros também participaram do evento. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, declarou que a visita é um reconhecimento do Brasil como um líder da América Latina e uma das principais economias do mundo. Esta é a segunda viagem internacional de Bolsonaro como presidente. A primeira foi a estreia no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Bolsonaro tem previsão de desembarcar em Brasília na quarta-feira e no dia seguinte partir para uma visita ao Chile. Ainda neste mês, o presidente deve fazer a sua primeira visita oficial a Israel. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar a reforma da Previdência no começo de abril, mas ainda depende da entrega do projeto que trata da aposentadoria dos militares. O texto deve chegar à Câmara até esta quarta-feira. O cálculo para a votação da reforma da Previdência na primeira semana de abril foi previsto pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini. Mas a estimativa depende do texto que trata da aposentadoria dos militares, que está previsto para ser entregue nesta quarta-feira. Depois de ser analisada pela CCJ, a reforma da Previdência vai para uma comissão especial. Só aí começa a ser debatido o conteúdo do projeto. Francischini está seguro que o texto dos militares vai ser entregue nesta semana, mas caso haja alguma alteração, ele deve marcar uma conversa com os coordenadores partidários para ouvir a opinião de todos. Já os parlamentares pensam que o planejamento pode ter alterações. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro está no exterior e ainda não viu a proposta do Ministério da Defesa.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Vários fatores meteorológicos vão contribuir para o aumento da instabilidade sobre a região sul e parte do centro-oeste do Brasil ao longo desta segunda-feira. Por isso, o dia terá predomínio de céu nublado, com alerta para temporais em todo o estado do Rio Grande do Sul, áreas do oeste e sul de Santa Catarina, interior do Paraná e oeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul. Nesses locais, a chuva ocorre a qualquer hora do dia. Na região de Florianópolis, o sol até aparece, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. No centro-leste do estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todas as outras áreas da região centro-oeste do Brasil, praticamente todas as outras áreas da região norte e interior da região nordeste vão ter um dia típico de verão com bastante sol e calor, e pancadas de chuva com raios ocorrem a partir da tarde. Mas o dia promete ser de tempo instável, com chuva a qualquer hora e risco de chuva forte em áreas do oeste e sul do estado do Amazonas e também da faixa litorânea que vai de João Pessoa até a região de São Luís, no estado do Maranhão. Os ventos que sopram do mar vão provocar chuva passageira em todo o estado de Alagoas e também de Sergipe. Mas é o ar seco que vai predominar sobre praticamente todas as áreas do estado da Bahia, incluindo a capital Salvador. Nesses locais não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 22 graus em Palmas, a máxima é de 32 graus em Campo Grande e 28 graus em Porto Alegre. E para encerrar, um assunto muito comum hoje em dia entre os jovens é o bullying. Muitos já praticaram e vários já foram vítimas. Uma escola em São Paulo discute o tema em sala de aula e ajuda os adolescentes a controlarem as emoções. Vamos conferir na reportagem. O assunto da aula todos conhecem bem: bullying. Alguns aprenderam da pior forma, como o Pedro, de 16 anos. Os moleques da minha sala, eles ficavam me zoando pelo fato de eu ser gordo, né? Aí, na época, eu achava que era uma brincadeira muito de mau gosto, assim, e eu me senti ofendido. Pedi para eles pararem várias vezes, não pararam. O bullying é um comportamento agressivo, repetitivo, feito por alguém que exerce algum tipo de poder e se sente superior a outra pessoa. Isso pode vir a causar um transtorno de pânico, transtorno de estresse, medo, às vezes de uma simples coisa que aconteceu no passado, e ele pode carregar isso para o resto da vida. Cada um vai receber aquele bullying conforme o seu conhecimento. Para uns, até um tapa na cabeça já é um bullying. Um não muito forte já é um bullying. O Luca admite que já praticou bullying contra os colegas. Quando eu pratiquei, eu era mais novo, então você tem aquilo lá do ego, né? Você quer sempre parecer melhor e etc. Só que acaba prejudicando o outro em prol do seu ego. Assim. Mas até onde pode chegar esse tipo de comportamento? Em uma fase da vida onde a instabilidade emocional é grande, as consequências podem ser graves. Aquela criança passa a chorar mais, ela passa a se isolar mais, ela passa a não querer participar dos eventos que eles estavam acostumados. E isso, o perceber é muito complicado. Temos que olhar atento. E o bullying voltou a ser tema de debate depois do massacre na escola de Suzano, na última quarta-feira. Essa psicóloga explica que os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Tem criança que não consegue falar, não consegue se expressar. Então, se está muito com a cabeça baixa, se percebe que se isolou, hoje, principalmente, se está muito dentro do quarto, se fica muito isolado. Então, tem que prestar atenção. Alguma coisa está acontecendo. Essa escola em São Paulo faz parte de um programa para combater o bullying. O projeto atende 40 mil crianças em todo o país. Os alunos têm aulas para aprender a lidar com esse tipo de situação e desenvolver o controle emocional. E contam ainda com um material didático especializado. A cada 15 dias a gente tem uma aula teórica do programa, que trabalha basicamente os sentimentos, as emoções. O objetivo maior, além de trabalhar o socioemocional, é dar nome para o sentimento. A partir daí, você se conhece e você pode se controlar. A direção afirma que a indisciplina na escola diminuiu e o desempenho dos alunos melhorou. Depois das lições, a Letícia Gabriele consegue ter mais controle das emoções. Eu levava as coisas muito para um lado pessoal. E agora, com essa aula, eu entendo que eu tenho que respirar, eu tenho que ficar calma, que é só uma brincadeira e não é nada para levar para ficar chateada. Até o momento que alguém me zoa, mas eu levo na brincadeira,
a gente está brincando junto, a gente dá risada e se zoa. A partir do momento que eu peço para ele parar ou me fere, assim, realmente, aí já para de ser a brincadeira e começa a ser a agressão. O diálogo hoje é a coisa mais importante que tem no relacionamento. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.